não é apenas a presença física, mas sim a pessoa de Jesus Cristo em nós. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, nos livrar do pecado e também nos tornar como família. E eu quero compartilhar com os irmãos Salmos capítulo 104, do versículo 1 ao versículo 5, que vai dizer assim: bendiga ao Senhor a minha alma. O Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Irmãos, este salmo, ele fala da pessoa de Deus, fala do ser divino, fala do Todo-Poderoso, fala do Majestoso. E não é à toa, né? Nosso Deus é um Deus criador, é um Deus que nos criou, é um Deus que não só nos criou, mas também nos relaciona, a gente sabe disso. E que nesse momento a gente venha a se relacionar com Ele cada dia mais, a gente venha adorá-lo, venha bendizer o nome dEle, dizer que sim, então minha alma canta-te, Senhor. Mas também que venhamos trazer à nossa memória que Deus, ele é um Deus fiel. Deus, ele é um Deus que é fiel à sua palavra, e assim, por ser fiel à sua palavra, ele é fiel a nós. E que a gente venha a adorar o nome dEle.
Graça e paz, amada igreja, boa noite. Muito bom estar com os irmãos nesse culto de oração, de adoração ao nosso Deus, onde temos como único intuito louvá-lo, honrá-lo, engrandecer o seu santo nome. Infelizmente não estamos juntos pessoalmente, mas Deus nos permite, através da tecnologia, entrarmos em comunhão. Como eu falo sempre, no mundo espiritual não há paredes, não há tetos, porque o nosso Deus, Ele é onipresente, está aqui e em cada lar. Então que Deus abençoe cada irmão que está prestando culto juntamente conosco. Oremos ao nosso Deus. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome. Eu te agradeço porque o Senhor nos deixou a oportunidade de te cultuar e de render graças. Abençoa, meu Pai, cada membro dessa igreja, cada pessoa que se diz membro da Igreja Batista do Arruda. Abençoa, Pai, o corpo diaconal. Abençoa o nosso pastor presidente, o pastor Claudemir, o pastor Paulo, a mim que sou o pastor da família, meu Pai. Abençoa, Senhor, o grupo de louvor, e que neste culto o Senhor possa sentir a nossa adoração como uma adoração sincera. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2, do 11 ao 15, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com autoridade. Ninguém te menospreze. Meus irmãos, fomos chamados para a salvação através de Jesus Cristo. Ele nos convidou através do seu sacrifício naquela cruz, nos tornou salvos para um momento especial na qual vivemos na presença do Senhor. Mas assim como Ele nos chamou para a salvação, Ele também nos tem chamado para levar a salvação, para que pessoas possam ouvir o Evangelho, para que pessoas possam ser modificadas pela palavra de Deus. E como ele diz aqui, pregue com autoridade, pregue com a sua própria vida, pregue com as suas próprias atitudes, seja verdadeiramente imitadores do nosso Senhor Jesus, porque assim ninguém te menosprezará. Nesse momento eu convido nosso pastor presidente, o pastor Claudemir, para orar por missões mundiais. Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus por mais um dia que Deus nos concede. E é com muita alegria que podemos estar aqui louvando a esse Deus, dizendo a todos vocês o quanto nós somos merecedores por vivermos a graça desse Deus todos os dias da nossa vida. E estamos justamente também dando continuidade ao momento de missões em nossa igreja. Podemos esquecer, em hipótese alguma, de que mesmo em meio a essa situação que a humanidade está vivendo, missões precisa estar no coração da sua igreja, precisa estar justamente fundamentada na nossa caminhada, e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de falar sobre missões, né? Também mostraremos nessa noite ainda um vídeo de missões mundiais, e enquanto isso também estaremos orando a esse nosso Deus que tem um cuidado muito especial com cada um de nós. Mateus 10, 30 e 31, justamente Deus vai dizer que Ele tem um cuidado tão especial com a sua igreja, que até o cabelo das nossas cabeças estão contados, não é isso? E que nós valemos muito mais do que muitos pardais. E é dessa forma que nós precisamos justamente também levar essa mensagem para que o mundo possa entender aquilo que Deus deseja e a forma que Deus quer tratar na vida de cada um. Transforme o mundo com a alegria de Jesus.
Este é o tema de Missões Mundiais. E eu vejo um momento bem propício para isso. Talvez o mundo esteja vivendo um momento de tristeza, um momento de falta de esperança na vida das pessoas, mas quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a quem Ele depositou toda a alegria, nós precisamos depositar também a nossa confiança nesse Cristo, que da mesma forma que Ele veio ao mundo, que morreu pelos nossos pecados, certamente com muita alegria, Ele transcende isso para a sua igreja e para aqueles que estão ao alcance também desse microfone. Que Deus nessa noite possa justamente afastar um pouco essa tua tristeza, esse teu medo. Confie em Cristo, porque esse Cristo é o Cristo que transforma a vida das pessoas com a alegria da salvação. Gostaria também de deixar aqui a divisa que se encontra em Filipenses 4, 4 e 5, que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Alegrem-se sempre nesse nosso Deus, que é o motivo maior da nossa alegria, que é o motivo maior da felicidade da vida humana. E nós entendemos e vemos isso justamente escrito nas palavras do apóstolo Paulo nesta carta. Alegrei-vos, mesmo em meio a esse momento que nós estamos passando. E gostaria de convidar você a entender que também estamos aqui, e que as ofertas de missões, mesmo não sendo colocadas como era de costume, através das classes, visto a gente não está podendo se reunir como igreja, mas quero dizer que temos Gilvan durante a semana, temos também no domingo aqui, tanto Shirley, as tesoureiras aqui, o Conselho Fiscal. Se você deseja trazer sua oferta de missões mundial, faça isso. E nós iremos estender também esse período de missões estadual até um mês de junho, para que a gente fique bem tranquilo, para podermos justamente contribuir com as nossas orações, se a gente não pode ir, mas que a gente possa também contribuir com as nossas ofertas para missões mundiais. Curva a tua cabeça aonde você estiver, na sua casa aí, ou se você também quiser, de repente, ficar de joelhos, nós estaremos orando por missões em toda a terra, em todo canto desse planeta, para que Deus possa justamente estar mudando a condição de todo aquele que necessita se encontrar e conceber na sua vida a grande alegria de Jesus Cristo em meio a este mundo. Pai querido, nós te louvamos, Deus, por mais um dia que tu nos dá, pela graça e pelo teu enorme amor, Deus, que tu tens para cada um de nós. Te louvamos porque eu sei que tu tens escutado o clamor, Deus, da tua igreja. Te louvamos porque entendemos que esse Deus, ele tem sido o mesmo ontem e eternamente, e que nenhum tio da sua palavra será retirada diante de todas as coisas que têm acontecido desde já nesse mundo. Mas eu quero te pedir nesse instante, Senhor, que tu possas ir aonde essa epidemia tem atormentado a vida de muitas pessoas, Senhor. Tem destruído a vida de muitas famílias, e seus familiares estão em lágrimas, estão em tristeza, porque não podem sequer enterrar os seus entes queridos. Meu Senhor, vai agora na Europa, Senhor, Inglaterra, a Itália, Deus, que sofreu um impacto violento com essa mortalidade, Pai. Bem como também a Espanha, Senhor. Tu sabes o que tem acontecido no meio mundo, Deus. Tu sabes o sofrimento dessas vidas. Tu sabes, Senhor, a falta de esperança dessas famílias que moram nesses países, Senhor. Também te apontamos nesse instante a China, Senhor, de lá onde surgiu essa epidemia e que se alastrou nos 4 cantos do mundo. Pai querido, toma conta, Senhor. Ajuda, Deus, esse momento passar. Ajuda, Deus,
tudo isso acabar e que nós possamos voltar às nossas vidas com confiança, Senhor. Também te peço que tu olhes para o homem nesse instante, o homem que é médico, Senhor, que está à procura, em busca de uma vacina para curar esse mal. Mas nós olhamos para a tua palavra e também enxergamos, Senhor, que tu és a verdadeira cura, Deus, para o pecado do homem. Tu és a verdadeira cura, Senhor, que precisa estar na vida e dentro da alma do ser humano, Senhor, a cada dia. Por isso, meu Pai, também eu te peço pela Alemanha, Deus, que está sofrendo, pelos Estados Unidos também, que hoje é o país que mais tem pessoas que têm contraído esse mal, e que ao mesmo tempo também o número de mortes já bate todos os países do mundo. Senhor, que haja misericórdia em tu, Deus, que tu possas proteger, livrar deste mal, Senhor, que esse mal não avance mais e venha destruir a vida das pessoas desses países. Também te peço nesse instante pelo nosso país, Senhor. Tu sabes o que o teu povo tem vivido, o quanto o teu povo tem sofrido e tudo aquilo que nós temos vivido, Senhor. Deus, acampa os teus anjos, Deus, ao redor da tua igreja. Cuida, Deus, de cada um de nós, em especial também aqueles mais idosos que fazem parte da tua casa. Senhor, livra-os de todo o mal, que esta epidemia não chegue, em hipótese alguma, Senhor, à vida dessas pessoas, Pai. Nos livra, nos dá orientação também e vontade política aos nossos governantes, Senhor. Cuida deles nesse instante, cada um, Deus, porque nós vemos que eles andam, muitos, como ovelhas, sem paradeiro, sem sabedoria, para conviver em meio a esta situação dolorosa, essa situação também, onde o povo brasileiro precisa sustentar as suas casas, precisa trabalhar, e que nós ao mesmo tempo também precisamos nos proteger desse mal. Deus, que a tua misericórdia, que tu possas através do teu Filho, Deus, já estar cuidando desses países, bem como também da nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Deus, no nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém, querido. O desafio de missões é anunciar o reino de Deus a todas as nações. Jesus Cristo foi claro ao anunciar a sua ressurreição durante a celebração da ceia. Ele disse que voltaria a se reunir com os discípulos. Disse também depois que voltará. Por isso, nós nos lembramos do seu sacrifício, que nos redimiu, da sua ressurreição, que é a certeza da vitória sobre a morte, e da nossa verdadeira esperança, que é o seu retorno. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amém. Que o nosso Deus continue a abençoar o pastor Claudemir. E nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos para fazer mais uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmo, o Salmo 62, do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 62, do 1 ao 8. É uma leitura muito atual. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, que os irmãos verão nesse salmo a realidade que nós estamos vivendo. Leamos: somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e minha salvação, Ele é a minha fortaleza, não serei muito abalado. Até quando todos vós atacareis um homem para derrubá-lo como se fosse um muro inclinado, uma cerca prestes a cair? Eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição.
gostam de mentiras, bendizem com a boca, mas maldizem com o íntimo. Ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação. Ele é a minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é o meu forte rochedo e meu refúgio. Ó Deus, ó povo, confiai nele em todo o tempo. Derramai o coração perante ele. Deus é o nosso refúgio. Meus irmãos, nesse momento de dor e nesse momento de angústia em que o mundo está passando, eu peço que não coloquem o foco da sua mente nos problemas. Eu peço que não coloquem o foco da sua mente no coronavírus. Eu peço que não coloquem o foco na crise política em que estamos vivendo, mas coloquem o foco em Jesus Cristo. O nosso refúgio é o nosso Senhor Deus. O nosso refúgio é Deus. Muitos tentarão derrubar uns aos outros, muitos tentarão se matar, muitos tentarão coisas absurdas contra a vida de outros e contra a própria vida, mas nós somos servos do Senhor e a nossa vida está guardada nele, então o nosso foco está em Cristo Jesus. Nesse momento eu tenho uma palavra específica também para as famílias. Gostaria de dizer aos irmãos e irmãs que em seus lares, já que você está em isolamento, dê uma atenção especial àqueles que você ama. Dê uma atenção especial à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais. Cuide destes, porque muitos ainda estão achando que tem coisas mais valorosas, mas a maior instituição que existe chama-se família. E se nós não cuidarmos da nossa família, quem vai cuidar dela é o inimigo. Mas o cuidado dele é para a morte, enquanto que o cuidado de Cristo para a nossa casa, para o nosso lar, é para a vida, é para a transformação, é para a melhoria. Nosso Senhor, Ele tem que ser o centro do pensamento no nosso lar. Então eu vou orar pela família nesse momento, pelas famílias em específico da Igreja Batista do Arruda. Senhor, eu te agradeço porque temos famílias, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu essa instituição valorosa, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem olhado para os nossos filhos, para as esposas, para os esposos, para os idosos. Pai, ensina-nos a cuidar melhor das nossas famílias a cada dia que passar. Que os nossos lares, Senhor, estejam protegidos debaixo das Tuas poderosas mãos. Que nenhuma praga chegue à nossa casa. Que os nossos filhos cresçam obedientes, não rebeldes, e sejam prósperos em seus caminhos. Que os nossos idosos sintam-se protegidos pelos seus filhos e amados e nunca esquecidos. Abençoa os jovens da nossa igreja, Pai, que cuidem das suas famílias e aprendam a ser família. Nos ajuda, Senhor. Ajuda nós, homens, que somos sacerdotes do lar, a proteger e a honrar as nossas casas. Ajuda as mulheres, Senhor, a serem sábias, boas auxiliadoras em nossos lares, para que tenhamos a harmonia, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nesse momento está aí no sofá da sua casa, você que está no trabalho, você que está na rua, onde você estiver nesse momento, gostaria de dizer que é um prazer, é uma honra estar com você nesta noite para celebrarmos juntos mais um culto de oração, um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. E eu já te convido nesse momento para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas, e nós estaremos lendo os versículos 14 e 15 do capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 14 e o versículo 15. E a palavra, ela nos diz o seguinte:
Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Feche os teus olhos nesse momento, eleve os teus pensamentos para os céus e ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, ó Pai amado. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui essa noite e te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda fará. Senhor, nesse momento, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale para nós e que nós possamos verdadeiramente estarmos entendendo o teu recado esta noite, Senhor. Afasta dos nossos pensamentos qualquer coisa que venha atrapalhar esse momento tão especial. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que acabamos de ler, ele traz uma mensagem super especial acerca da pessoa de Jesus Cristo. Ele traz uma mensagem muito especial acerca de Deus. O contexto do texto que lemos é ali a última Páscoa de Jesus. E Jesus ele vai dizer que ele estava ansioso, ele queria muito estar com seus discípulos naquele momento. Ele sabia que ele seria levado à cruz após aquele momento, mas ele desejou de todo o seu coração estar com seus discípulos. E o que a gente pode perceber nesse pequeno texto bíblico é o quanto Jesus ele ama se relacionar com as pessoas, o quanto Jesus amava se relacionar com os seus discípulos. Se a gente olha por toda a trajetória de Jesus Cristo, a gente vai ver que ele se relacionou com todo tipo de pessoa. A gente vai ver que ele andou com pobres, ele andou com prostitutas, pecadores, andou com pessoas entendidas. Jesus em nenhum momento ele vai fazer distinção de pessoa, sexo, cor, raça. Não. Jesus ele amava o relacionamento. E Deus também, ele ama se relacionar. E é justamente isso que eu quero trazer ao nosso entendimento essa noite. Eu quero que nós saiamos daqui refletindo sobre o Deus que servimos, que é um Deus que ama se relacionar com seu povo. Um Deus que está disposto a, mesmo sendo Deus, mas inclinar os seus ouvidos e ouvir o nosso clamor e se relacionar comigo e com você. Então eu quero justamente sair daqui com esse sentimento referente ao relacionamento. E, queridos, quando eu estava estudando esse texto, eu parei um pouco para ler sobre a importância do relacionamento na vida do homem, né? E ao ler alguns artigos, alguns estudos, eu cheguei à conclusão de que o relacionamento ele é imprescindível para a subsistência humana. Ou seja, o homem ele não pode sobreviver sem se relacionar. O homem ele foi feito para se relacionar. A própria natureza animal precisa se relacionar. Quem dirá o homem, não é? E ao estudar um pouco, ao ler um pouco sobre a importância do relacionamento, eu acabei vendo também sobre as consequências da falta desse relacionamento. E aí nós temos doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, nós temos depressão e no pior dos casos, nós temos o suicídio. Em outras palavras, irmãos, o ser humano, ele não pode viver sem se relacionar. Eu e você, nós precisamos nos relacionar. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que mais que um relacionamento pessoal, o ser humano ele precisa de um relacionamento espiritual. A gente vai ver na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres que se relacionavam com Deus. Homens e mulheres que tinham um relacionamento íntegro com Deus. E a gente vai ver que Deus amava isso.
E aí eu queria nesse momento justificar o que eu estou falando com alguns exemplos bíblicos, né? Exemplos de homens e exemplos de mulheres que se relacionavam com Deus e como isso agradava ao coração de Deus. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar era o exemplo de Raquel. Raquel foi a segunda esposa de Jacó. E durante a vida daquela mulher, ela sofreu muito com a sua esterilidade. Raquel era uma mulher que não podia ter filhos. E durante muito tempo, aquilo vai fazer com que Raquel sofresse bastante. A ponto de chegar para Jacó, seu marido, e dizer, se eu não puder ter filhos, eu vou morrer. E aí aquela mulher vai se relacionar com Deus de uma forma tão grande, tão intensa, que Deus vai conceber ela o seu desejo de ter filhos. Se a gente for ler Gênesis capítulo 30, versículo 22, a Bíblia diz: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Ou seja, o relacionamento daquela mulher com Deus fez com que ela alcançasse graça diante do Senhor, e Deus permitiu que ela se tornasse fértil, que ela desse luz a não só a um, mas a 2 filhos. Como todos sabemos, Raquel ela deu à luz a José, não é? Que se tornou posteriormente governador do Egito, e também a Benjamim. Além de Raquel, podemos citar também Débora. Lá em Juízes, a Bíblia vai falar que Débora foi chamada de profetisa. Ela era considerada profetisa. E o profeta é aquele que, além de receber de Deus um recado celestial e transmitir para o povo, ele também leva a população, leva as pessoas para o Senhor. O profeta é aquele que ora ao Senhor pelas pessoas. Então, é notório que Débora, pelo fato de ser profetisa, ela tinha um relacionamento com Deus. Nós temos também Ana, outro exemplo de uma mulher que, da mesma forma que Raquel, também sofria com o fato de não poder ter filhos. E aí Ana vai, ora ao Senhor, se relaciona com Deus e Deus a abençoa. Ana, ela dá luz a Samuel. Esther, outro exemplo de mulher que se relacionava com Deus. Esther, ela foi uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Nada mais, nada menos que rainha da Pérsia. Num contexto de perseguição ao povo judeu, Esther, ela se relacionou com o Senhor, ela jejuou, ela orou, e Deus livrou o povo da escravidão, o povo ali das amarras que vivia naquele local. Irmãos, falar de exemplo de mulher que se relacionava com Deus é também falar de Maria, mãe de Jesus. Não à toa, Maria ela foi escolhida por Deus para dar a luz ao Messias, através da obra e graça do Espírito Santo. Mas Maria ela se relacionava com Deus. Se a gente for ler lá em Atos capítulo 1, versículo 14, a gente vai ver que Maria ela se reunia com os apóstolos para orar. Ela se reunia para falar com Deus. Então também era uma mulher que se relacionava com Deus. Não só as mulheres, mas nós também vamos encontrar na Bíblia vários exemplos de homens que se relacionavam com Deus. A citar aqui Abraão. Abraão, o grande patriarca, é chamado lá no livro de Tiago de amigo de Deus. Inclusive o próprio Deus lá em Gênesis vai dizer que Abraão ele suplicava pelo povo, ele orava a Deus pelo povo. Então Abraão ele tinha um relacionamento muito forte, muito íntimo com Deus. Não só Abraão, mas a sua posteridade. A gente vai encontrar em Isaac também essa característica de se relacionar com Deus. Isaac tinha uma esposa que não podia ter filhos, e Isaac orou a Deus e Deus concedeu. A gente também tem Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para conduzir o povo na saída do Egito, para conduzir o povo à terra prometida.
E a gente lê na Bíblia, quando vai estudar a história de Moisés, que Moisés ele ia para o monte orar a Deus. Ele sempre estava buscando orientações do Senhor. Então Moisés ele sempre se relacionava com Deus. Temos outro exemplo de relacionamento, Davi, o rei Davi. Simplesmente Davi, ele foi o maior rei de Israel. E como todos sabem, Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Tamanho era o relacionamento de Davi para com Deus. Apesar dos seus erros, seus pecados, mas ele tinha uma entrega a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Inclusive, o nosso livro de Salmos é recheado de orações de Davi. Além desses homens, irmãos, também temos profetas como Abacuque, Jeremias, Daniel. E eu amo falar de Daniel como exemplo de relacionamento, porque Daniel foi um jovem que, mesmo longe da sua terra natal, mesmo longe de casa, ele não abriu mão do seu compromisso de se relacionar com Deus, né? Eu amo quando eu leio lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, que quando ele ficou sabendo do decreto do rei Dario, que durante 30 dias, qualquer homem que se ajoelhasse, que adorasse, ou que fizesse alguma petição a qualquer outro Deus, ou qualquer outro homem que não fosse o rei, esse seria condenado, esse seria jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz nesse capítulo 10 que, mesmo depois de ter o conhecimento de que isso poderia acontecer, Daniel ele foi para casa, se ajoelhou e por 3 vezes ao dia ele orava, como antes costumava fazer. É interessante que a Bíblia ela diz, Daniel por 3 vezes ao dia orou, como antes costumava fazer. Ou seja, era um costume de Daniel se relacionar com Deus. Não foi uma situação de perseguição, não foi uma situação de dificuldade que fez com que o relacionamento de Daniel com Deus aumentasse, que muitas vezes acontece conosco. Às vezes nós só oramos quando queremos algo, nós só buscamos a Deus quando precisamos de algo, não é verdade? Infelizmente, nós temos esse defeito. Parece que a gente só lembra de Deus quando realmente precisa do seu socorro, precisa da sua ajuda e do seu apoio. E a gente vê que na vida de Daniel não era assim. Ele já vivia em extrema comunhão, ele já vivia num intenso relacionamento com Deus, e quando a dificuldade chegou, quando a perseguição chegou, ele simplesmente continuou fazendo o que já fazia. E olha o que aconteceu com a vida de Daniel. Se a gente for olhar para todos esses exemplos que eu citei aqui agora, a gente vai ver como Deus ele foi bondoso para com esses homens e essas mulheres. Homens que se relacionaram com Deus, homens e mulheres que se entregavam ao Senhor. Meus irmãos, o que eu quero dizer nessa noite é que Deus, Ele ama se relacionar comigo e com você. Deus, Ele ama o relacionamento. Deus, Ele ama essa intimidade. Só que existe um porém, existe uma barreira entre Deus e você, entre Deus e eu. Existe uma barreira que justamente quebra com esse relacionamento, e essa barreira se chama pecado. O pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado, ele quebra o relacionamento que a gente tem com Deus. Deus, ele se aborrece com o pecado. Quando Deus criou o mundo, logo em seguida ele criou o homem e criou a mulher. E a partir de então ele começou a se relacionar com a humanidade. A Bíblia diz que todo final de tarde Deus ia ter com Adão, e ali eles conversavam, ou seja, eles se relacionavam. Mas chegou um momento em que o homem pecou.
E a partir de então, o homem quebra esse relacionamento honesto que existia entre ele, entre a humanidade e Deus, a ponto de ser expulso do paraíso. A gente vai ver que depois que Adão e Eva pecam, eles agora são expulsos do paraíso, eles são expulsos do jardim do Éden. Irmãos, depois daquele fato, Deus poderia muito bem não querer mais se relacionar com a humanidade. Ele queria muito bem poder deixar a humanidade para lá. Até porque Deus não precisa do homem para sobreviver. Deus, ele é autoexistente, autossuficiente. Ele é a própria vida. Então Deus não precisava da humanidade. Ele poderia simplesmente esquecer. Mas não foi isso que aconteceu. A gente vai ver que mesmo depois do homem ter pecado, do homem ter quebrado esse relacionamento, Deus ele continua buscando o relacionamento. A gente vê que Deus ele se relaciona com Abel, Deus se relaciona com Enoque, com Noé, com Abraão, com Isaac. Ele se relaciona com Moisés, se relacionou com o povo de Israel. E vemos que hoje Deus ele continua se relacionando comigo e com você. Apesar do pecado, Deus não desistiu da humanidade. Apesar do meu pecado, apesar do teu pecado, Deus ele não desistiu da gente. Existe uma música muito conhecida que diz justamente isso. Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus ele conhece o teu interior. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Deus ele não desiste de você. Deus ele te ama de uma forma inigualável, de uma forma que jamais será possível explicar. Deus ele nos amou primeiro. Então, apesar do nosso pecado, ele nos ama. Deus, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Ele te ama e ele me ama. A graça e misericórdia de Deus, ela é constrangedora, porque nós não merecemos o amor de Deus. Nós parece que às vezes fazemos de tudo para nos afastarmos de Deus, mas Deus, por pura bondade e pura misericórdia, ele nos perdoa, ele nos dá uma nova chance, ele nos dá um novo amanhã. Então, meus queridos, apesar do nosso pecado, Deus ele não desiste da gente, ele não desistiu de nós. Uma coisa interessante sobre o pecado é que a palavra pecado ou ato de pecar na Bíblia, ela está presente quase que em toda a Bíblia. Apenas em 4 capítulos é que a gente não vai encontrar relatos sobre o pecado, que é o capítulo 1 e 2 de Gênesis e o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis, o homem ainda não havia pecado. É só a partir do capítulo 3 que o homem peca. E em Apocalipse 21 e 22, todos já foram julgados. Então não existe mais pecado. Deus fez nova todas as coisas. Então, o resto da Bíblia, tirando esse começo e esse fim, a gente vai encontrar vários registros da humanidade pecando e a divina intenção de Deus de trazer o homem, trazer a humanidade para a salvação, através dos seus profetas, através dos seus sinais, sempre levando o homem ao arrependimento. E principalmente através de Cristo Jesus, que morreu ali naquela cruz do Calvário para nos libertar de todo o pecado. E o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, Deus, ele nos ama demais. Deus, ele nos ama infinitamente. Deus, ele é amor. Deus, ele é vida. Deus, ele é relacionamento. Deus, ele quer se relacionar. Queridos, esse domingo que passou, nós celebramos a Páscoa. E todos nós sabemos que a Páscoa foi o grande sacrifício de Jesus Cristo ali naquela cruz, onde
num ato de extrema obediência, num ato de total consciência do que estava fazendo, Jesus, ele se entrega para concluir um plano estabelecido pelo seu Pai, um plano perfeito. Aquele sacrifício de sangue, ele permitiu novamente um relacionamento direto do homem que estava preso no pecado com Deus. Então, a partir desse sacrifício, o homem ele tem uma nova oportunidade de se relacionar com Deus. Basta crer nesse sacrifício e segui-lo verdadeiramente. Aí, irmãos, quando eu estava preparando esse estudo, eu estava pensando um pouco acerca de tudo que tem acontecido com essa pandemia. Eu estava pensando sobre todo o medo ao redor de tudo isso e principalmente sobre esse isolamento social que temos vivenciado, que temos vivido. Todo esse afastamento, não é? Como eu queria agora estar com você nos bancos da igreja, mas aí você está em casa, no seu sofá, e eu estou aqui, mas ainda assim nós estamos estamos conectados, né, através da tecnologia. Mas eu estava refletindo, né, sobre todo esse isolamento. E o texto que lemos e tudo que falamos até agora reflete sobre um Deus que ama se relacionar. Um Deus que ama o relacionamento entre o seu povo. O relacionamento com os irmãos, uns para com os outros. O próprio Jesus, ele deixou como um mandamento amar uns aos outros, como a si mesmo. E se relacionar com o nosso próximo é um sinal de amor. Quando a gente se relaciona, é porque a gente ama. E se tem uma coisa que nós não temos feito nos últimos dias, por conta de todo esse problema, toda essa crise, é nos relacionarmos uns com os outros. Pelo menos não da forma que gostaríamos. Pelo menos não da forma que somos acostumados. Não da forma que nós queríamos. Nós não temos se relacionados uns com os outros. E com isso, nós poderíamos pensar o seguinte: quem sabe agora, pode até ser um pouco difícil de ouvir o que eu vou falar agora, mas quem sabe agora, para algumas pessoas, aquele ditado de só se dá valor quando perde, tem feito bastante sentido. Sabe aquele aperto de mão despretensioso que nem sempre você estava a fim de dar? Sabe aquele abraço caloroso que às vezes por puro charminho a gente deixou de dar no nosso irmão? Sabe aquela reunião na igreja, ou aquele culto, ou aquele evento com os irmãos que a gente simplesmente não quis ir, não quis participar? Sabe, tudo isso talvez possa estar fazendo bastante falta agora. Queridos, eu vejo tudo isso como uma oportunidade que Deus está dando para que a gente reveja o nosso conceito como cristãos, para que a gente veja o nosso conceito como pessoa, como amigo, como pai, como família. É Deus nos dando uma oportunidade de nós refletirmos sobre o nosso amor ao próximo. E eu digo mais, eu vou mais além. Eu acredito, irmãos, que tudo isso é Deus nos isolando do mundo, é Deus nos afastando do nosso cotidiano, é Deus nos isolando da nossa vida secular e nos chamando para perto dele para dizer: agora eu e você, vamos conversar, vamos nos relacionar, porque agora já não tem mais aquela desculpa de o dia foi tão corrido que nem deu tempo de ler a Bíblia. Hoje foi tanta coisa que o dia voou. Hoje nem deu tempo. Não tem mais essa desculpa, porque o que mais temos hoje é tempo. Tempo para a família e principalmente
tempo para o Senhor. Então eu acredito que tudo isso é Deus nos dando uma oportunidade de buscarmos um maior relacionamento para com Ele, de buscarmos verdadeiramente um relacionamento com Ele. E para finalizar, irmãos, eu gostaria só de dizer algumas palavras, que é bem verdade, que nesses últimos dias, reuniões têm sido canceladas, nesses últimos dias, casamentos têm sido adiados, planos têm sido adiados, muita coisa tem sido cancelada e adiada. Mas se tem uma coisa que você jamais pode adiar, é o teu relacionamento com Deus. Se tem uma coisa que você jamais pode cancelar e adiar, é a tua salvação. Que Deus coloque a porção da sua palavra em nossos corações. Que nós possamos buscar cada vez mais, não só em períodos de crise, não só em momentos como esse, mas que nós possamos cada vez mais nos relacionarmos com Deus, porque Deus, Ele ama se relacionar comigo e com você. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, como todo culto, esse culto coletivo online chegou ao final. Continue cultuando com sua família no lar. Não deixe de fazer isso dia após dia. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de louvar a Deus. E para finalizarmos este culto de oração, eu convido o pastor Claudemir para fazer a oração final. Por favor, pastor. Queridos, desde já, quero agradecer a sua presença conosco nessa noite e nós louvamos a Deus pela sua vida em mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, para podermos louvar o seu nome, falar do seu amor, glorificar o nome dele. Agradeço a todos também que participaram do nosso culto, que está aqui na igreja nessa noite também, para louvarmos o seu nome. E desde já, convido você a no próximo domingo também não deixar de ouvirmos, o nosso culto. Estaremos também na internet e louvando a Deus, e creia que Deus tem falado muito no seio da sua igreja. Então, desde já você é o nosso convidado, querido. Próximo domingo, 19h30, esteja conosco. Quero também convidar você pela manhã. Nós temos aí uma programação de Escola Bíblica Dominical, Eu vou passar também aí o e-mail para que você possa entrar e possa estar em sala, todos reunidos, para que a gente possa justamente também ouvir a mensagem de Deus, se comunicar, falar um pouco da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Provérbios. Então, você também é o nosso convidado no próximo domingo às 9h. Desde já, quero agradecer a você por estar com o coração aberto para cada um de nós, ouvindo justamente aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as divinas consolações do teu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus e em toda a face da terra. Amém, queridos.